Olá, sejam bem-vindos ao curso de Mecânica Quântica A, tópico 2, que trata da dinâmica quântica. Nós vamos abordar este tópico em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ver a evolução temporal da equação de Schrödinger e representações de Schrödinger e Heisenberg. E na segunda parte, veremos o oscilador harmônico simples, a equação de onda de Schrödinger e propagadores. Iniciando então pela primeira parte, pela evolução temporal e equação de Schrödinger. Vamos abordar o operador de evolução temporal. Para isso, nós vamos fazer algumas notações. Primeira, é que nós vamos definir o ket no tempo inicial, esse ket alfa no tempo inicial, vamos definir como o ket alfa em T0. E o ket alfa em um tempo posterior, tempo t, nós vamos representar por alfa, t0, esse ponto e vírgula aqui, e t, o que significa que este ket evoluiu do tempo t0 inicial para o tempo t final. Nós podemos também concluir que esse ket alfa, que é o ket no tempo inicial, ele é dado também pelo limite do ket no tempo t, quando t tende para t0. Ou simplesmente, nós escrevemos nesta forma aqui, que o ket no tempo t0, quando ele evolui de t0 para t0, é o próprio ket no tempo t0. E como o estado ket alfa evolui de t0 para t? Essa é a pergunta principal desta parte, deste tópico. Bem, então nós queremos saber, dado um ket no tempo t0, que nós podemos representar assim ou apenas com a letra alfa, nós queremos saber qual a sua evolução temporal para um novo ket no tempo t, que representando desta forma à direita aqui. Então esta é a principal pergunta que nós temos que responder neste tópico. Para isso, nós vamos definir um operador unitário U, que tem a propriedade de fazer esse ket alfa no tempo t0 evoluir para um ket alfa no tempo t, partindo do tempo t0. Então esse operador nós chamamos de operador de evolução temporal. E quais as propriedades que devem ter este operador? Bom, então nós vamos analisar agora, passo a passo, as propriedades que esse operador deve ter para poder fazer esta ação, levar o ket alfa do tempo t0 para um tempo t. Vamos observar o seguinte, que o estado alfa no tempo t0 aí pode ser expandido numa base A'. Nós podemos fazer essa expansão, onde esses coeficientes aqui são coeficientes que estão relacionados ao tempo t0. Em um estado alfa qualquer, em um tempo t, nós podemos escrever essa expansão na mesma base que fizemos para o estado alfa no tempo t0. Só que agora esse coeficiente vai depender do tempo, ele vai variar com o tempo. Em geral, esses coeficientes no tempo t e no tempo t0 são diferentes. São diferentes como mostrado aqui. Entretanto, eles devem obedecer esta relação de completeza. Devem obedecer essa relação de completeza, ou em outras palavras, cada um desses kets, no seu respectivo tempo, eles devem ser normalizados. Então este primeiro, no tempo t0, é normalizado, seu ponto escalar dá 1, e o estado final, no tempo t, também é normalizado, esse ponto escalar deve dar 1. O operador UT de t0 é um operador unitário. Prova. Vamos considerar que esse ket alfa no tempo t, ele foi gerado com aplicação, por meio da aplicação deste operador U no ket no tempo t0. Muito bem.
Então eu vou fazer o ponto escalar do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo eu multiplico esse cat pelo Bra dele. E do lado direito eu multiplico esta operação pelo Bra correspondente, que dá esse caso aqui do lado direito. Muito bem. Feito isso, eu vou substituir esse fato aqui, que esse cat é normalizado, vou substituir aqui. Vou substituir nessa equação que está aqui. Então o que nós vamos ter? Do lado esquerdo é 1, que vale isso que está aqui. E do lado direito é isso que está apresentado nesta última linha. Muito bem. Agora do lado direito eu tenho o cat alfa T0, do lado esquerdo tem o Bra alfa T0. Para esse ser 1, é necessário que esse operador que está dentro, em vermelho, seja 1. Então, com isso, o operador U obedece essa regra aqui, que o produto do o seu conjugado por ele próprio deve dar 1. Essa propriedade é uma propriedade dos operadores unitários. Então nós dizemos, em consequência disso, que o operador U é um operador unitário. Vamos ver a propriedade da composição. Então, o que significa isso? Eu posso sair, significa o seguinte, que eu posso sair do tempo T0 para um tempo T2, fazendo essa composição aqui. Primeiro eu saio do tempo T0 e vou para o tempo T1, depois aplico de novo esse operador do tempo T1 até o tempo T2. E a leitura que nós fazemos é sempre assim, da direita para a esquerda. Então no caso aqui, o tempo T2 é maior do que T1, maior do que T0, então o tempo T2 maior está à esquerda, depois vem o T1 e depois o T0 na extremidade direita. E se aplica dessa maneira. Primeiro aplicamos o operador de T0 a T1, e a esse resultado aplicamos novamente o operador U de T1 a T2. Com isso, nós saímos de T0 e vamos para o tempo T2. Então, se nós aplicarmos isto no cat T0, no cat alfa T0, nós vamos evoluir esse cat alfa T0 para o tempo, do tempo T0 para o tempo T2. A evolução infinitesimal desse operador U. Então, digamos que aqui nós tenhamos um cat, né, no tempo T0 mais dt, e é obtido por meio da aplicação deste operador de T0 a T0 mais dt neste cat inicial T0. Então o tempo final vai ser T0 mais dt. E aqui o cat correspondente a esse tempo vai ser o alfa T0 mais dt. No limite dt ir para zero, nós obviamente temos essa relação. Esse cat no limite dt ir para zero vai para o cat inicial, o cat no tempo T0. Ou seja, esse alfa T0 é dado por esse limite, quando o dt vai para zero da aplicação deste operador sobre o cat T0. Estou pegando desta relação aqui. Então estou comparando a primeira linha dessa relação com esta segunda linha e chego a essa conclusão. Chega a essa conclusão desse limite aqui. Muito bem. Portanto, o limite desse operador, quando o tempo dt vai para zero, tem que ser 1. Por quê? Porque o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito no limite dt ir para zero. Então chegamos a esta conclusão aqui, que o limite do operador U aplicado de T0 a T0 mais dt, quando dt vai para zero, é a unidade. Então vamos fazer uma sugestão para a forma deste operador. Já temos algumas propriedades dele aqui, e precisamos agora conhecer a forma. Então nós vamos sugerir esta forma para esse operador, né? Onde aqui é a unidade, o i é a unidade dos números complexos, aqui um ômega, que é um operador hermitiano, e aqui dt. Então esse ômega é um operador hermitiano e ele tem a unidade de frequência. Por quê? Porque a unidade dele tem que ser inversa da unidade de tempo. Portanto, seria uma unidade de frequência.
Quando fizermos a aplicação sequencial deste operador, nós podemos fazer da seguinte maneira. Nós podemos escrever que este operador, né, evoluindo de T0 até esse tempo T0 mais DT1 mais DT2, podemos fazer usando esta primeira linha que está aqui, onde o T1, né, o T2 que está aparecendo aqui vai ser DT1 mais DT2. O tempo final T2 vai ser DT1 mais DT2. Como é que nós fazemos isso? Usando essa relação, nós podemos primeiro fazer a evolução de T0 para T0 mais DT1, e neste resultado, nós vamos aplicar o operador deste tempo último aqui, T0 mais DT1, para o tempo final vermelho, T0 mais DT1 mais DT2. Podemos fazer esta composição seguindo o que está aqui na primeira linha, onde nós temos esses tempos T0, o tempo T0 mais DT1, depois o tempo T0 mais DT1 mais DT2. Fazendo a leitura da direita para a esquerda. Saímos do tempo T0 para esse tempo azul, T0 mais DT1, depois saímos do tempo azul para o vermelho, T0 mais DT1 mais DT2. Muito bem. A unicidade de um T0 mais DT e T0. Nós vamos partir então dessa definição, desse operador U, dado por essa expressão, e vamos fazer multiplicar o conjugado dele por ele próprio. Quando fazemos isso, nós vamos multiplicar o conjugado desse número, desse operador, por ele próprio. Então seria isto aqui. Então, isto aqui nada mais é do que o conjugado do lado direito da primeira linha, onde o menos aqui passou a ser mais, e o operador ômega passou a ser o ômega adaga, e aqui o próprio operador. Quando nós fazemos essa multiplicação, nós vamos ter aqui, ó, multiplicação 1 mais isso vezes 1 menos isso, vai ser o quadrado primeiro mais o quadrado segundo, porque são números complexos aqui. Então nós temos isso. E no limite de até primeira ordem dt, esse termo aqui desaparece, que já é de segunda ordem. Então, ficando na primeira ordem dt, o resultado aqui dá 1. Portanto, nós provamos aqui que este operador, ele é unitário. Esse operador é unitário. Muito bem. Então, vamos escrever esse operador em termos do hamiltoniano do sistema. Ora, por essa definição para o operador unitário, nós observamos daqui desta equação que a unidade de ômega é de frequência. Por quê? Porque esse aqui é tempo e a linha toda é adimensional. Ora, então este ômega tem que ter unidade inversa do tempo. E quem tem unidade inversa do tempo é a frequência. Então nós vamos usar essa relação de Planck-Einstein, que a frequência é igual à energia sobre a constante Planck barra, né? E definir isso aqui, substituir aqui ao operador. Então vamos colocar nesta equação o operador correspondente à energia, que é o hamiltoniano. Então nós podemos escrever, no lugar da frequência, colocar o operador correspondente, que é o ômega, que está aqui, e no lugar da energia colocamos o operador correspondente, que é o hamiltoniano. E o H barra é uma constante. Então esse ômega nós podemos associar com o hamiltoniano do sistema desta forma que está aqui. De maneira que agora podemos escrever o operador evolução temporal, né, infinitesimal, desta forma, neste quadro amarelo, onde em lugar daquele ômega identificamos agora quem? Identificamos o hamiltoniano do sistema. Então será esta a forma que utilizaremos para o operador evolução temporal em termos do hamiltoniano do sistema. Agora vamos obter a equação de Schrödinger para o operador evolução temporal. Ou seja, vamos obter a equação diferencial fundamental para
este operador U de T0 a T. Começamos escrevendo essa equação da composição do tempo T0, passando pelo tempo T1, chegando ao tempo T2. E aqui nós vamos substituir, fazer uma redefinição dessas variáveis. Vamos substituir T1 por T e T2 por T mais dt, de maneira que a equação de cima fique escrita desta forma. Agora vamos utilizar a definição do operador evolução temporal, em termos do Hamiltoniano, e substituir esse resultado nesta linha de cima. Quando fazemos isto, podemos agora escrever o operador evolução de T0 a T mais dt desta forma que está aqui. Agora eu redistribuo esses termos, fica desta forma que está aqui, do lado esquerdo, que é um diferencial, e aqui do lado direito o operador multiplicado pelo Hamiltoniano. Aqui tem um tempo dt, que eu posso descer aqui para baixo do numerador do lado esquerdo. Temos uma expressão agora desse tipo, onde o dt saiu daqui e veio aqui para baixo. E eu posso fazer agora aqui o limite de dt para zero. Esse limite de dt para zero nada mais é do que diferencial em relação ao tempo. Diferencial de u em relação ao tempo. De maneira que com isso, nós obtemos essa relação, que IH barra diferencial de u em relação ao tempo nada mais é do que o Hamiltoniano do sistema vezes o operador U, esse operador unitário, operador de evolução temporal. Então isso aqui nada mais é do que a equação de Schrödinger para o operador evolução temporal. Do lado esquerdo, nós temos a derivada deste operador evolução temporal em relação ao tempo, e do lado direito nós temos a aplicação do Hamiltoniano do sistema sobre o operador evolução temporal, que nada mais é do que a equação de Schrödinger para este operador U. Então, repetindo aqui a equação de Schrödinger para o operador U, nós sabemos que este termo todo aqui, esse H aplicado em U, é onde eu posso simplesmente multiplicar ambos os lados aqui, pelo lado direito aqui e o lado direito aqui, por esse ket alfa T0. Então, vou pegar esse ket, colocar do lado direito, desse membro do lado esquerdo, e do lado direito, desse membro do lado direito. Vai ficar escrito dessa forma. Muito bem. Então, U aplicado aqui, com essa diferencial, e aqui o H aplicado em U, que está aplicado no ket alfa. Ora, mas sabemos o seguinte, quando este U é aplicado no ket alfa, este U é aplicado nesse ket alfa, nós obtemos o ket alfa no tempo futuro, no tempo t. Então, substituindo este termo aqui, nós vamos obter esta equação, que é a derivada do ket no tempo t, que é o que está aqui do lado esquerdo, derivada do ket no tempo t, vai ser igual ao Hamiltoniano aplicado no ket no tempo t. Então, nós fizemos, onde tem U aplicado no alfa tempo t0, nós substituímos por isto aqui. Então, colocamos este membro do lado esquerdo, onde tem o ket em vermelho. Tem um ket vermelho aqui e aqui. Quando nós substituímos, temos este resultado aqui para a equação de Schrödinger para os estados ket. Isso aqui é a equação de Schrödinger para os estados ket. Então, vamos ver as soluções formais para esta equação aqui. Nós vamos considerar 3 casos. No caso 1, o operador hamiltoniano é independente do tempo. Então, quando esse hamiltoniano é independente do tempo, nós podemos encontrar esta solução aqui. Já que não depende do tempo, fica uma equação diferencial aqui, uma constante, digamos assim. Se o hamiltoniano não depende do tempo, e eu simplesmente integro e dá essa exponencial, onde o tempo t0 que aparece aqui, ele veio da constante de integração.
Bem, então esta é a expressão simples para o operador U em um tempo finito t em termos do hamiltoniano H. Podemos também fazer a verificação dessa solução, né? Se nós expandirmos essa exponencial aqui em termos de uma série de Taylor, né, na forma que está aqui, nós vamos verificar que esse termo que aparece aqui dentro das chaves é a própria exponencial. Portanto, a derivada dessa exponencial é igual a menos IH do hamiltoniano sobre H barra vezes a própria exponencial, né? Lembrando que essa exponencial aqui é o operador de evolução temporal, né, que aparece aqui na derivada e aparece aqui ao lado do hamiltoniano. Então, com isso, substituindo essas expressões da exponencial pelo U, nós voltamos a ter aqui a equação de Schrödinger para o operador evolução temporal. O segundo caso, o operador hamiltoniano é dependente do tempo, mas os hamiltonianos em diferentes tempos comutam. Aqui tem um detalhe, qual é o detalhe? Que esses operadores hamiltonianos em tempos diferentes comutam um com o outro. Quando acontece isso, e se nós seguirmos aquele mesmo passo que fizemos anteriormente, nós vamos chegar a esta expressão para o operador evolução temporal, essa exponencial. Só que agora nós vamos ter uma integral do tempo t0 até o tempo t de todos os passos infinitesimais de t', com a aplicação sucessiva deste operador hamiltoniano no tempo t'. Muito bem. Agora o terceiro caso, ele se refere quando os hamiltonianos em diferentes tempos não comutam. Nesse caso, nós teríamos uma expressão representada por este quadro amarelo, que é conhecida como série de Dyson, né? Onde nós temos aqui o somatório em todos os passos. Vamos supor que nós temos n tempos distintos, né? Então faríamos somatório em todos os tempos com as respectivas integrais. Essa questão nós vamos deixar para estudar com detalhes, inclusive a sua demonstração, no futuro, ainda neste curso, quando formos tratar dos problemas considerados, as soluções de problemas considerados por métodos perturbativos. Então, vamos deixar para o quarto tópico deste curso. Os AutoCADs da energia. Então vamos voltar aqui à representação do operador evolução temporal em termos do hamiltoniano e vamos considerar essa base de CADs aqui. A base de CAD formada pelos CAD A', né, que são AutoCAD do hamiltoniano A. Então, o hamiltoniano A aplicado esse CAD, obviamente, dá seu alto valor A' vezes o CAD A'. E esse hamiltoniano, ele comuta com H. Ele comuta com este H. Se o hamiltoniano comuta com H, isso significa que o H aplicado no CAD A' vai ter um alto valor, é A' vezes o próprio CAD. Ou seja, se o hamiltoniano comuta com H, comuta com A, se o hamiltoniano H comuta com o operador A, então os CADs do operador A também são CADs do hamiltoniano H, em consequência deles comutarem. Então, como os CADs do operador A também são CADs do operador H, porque eles comutam entre si, nós podemos escrever essa relação, que o H aplicado no CAD A' é o alto valor vezes o próprio CAD A'. Então eu posso expandir esse CAD alfa genérico no tempo zero, que eu posso escrever também simplesmente como CAD alfa, com esse somatório aqui na base A', onde esse produto escalar
resultado do lado direito nada mais é do que a projeção do esquete alfa genérico, desse esquete alfa genérico, na direção A'. E esse produto escalar eu vou representar por essa constante CA'. Então, essa é uma maneira de eu expandir, como já vimos antes, o ket genérico alfa no tempo t0 em termos da base A'. Bem, eu vou chamar o tempo t0 de zero. Então, o operador, este operador que evolui do tempo t0 ao tempo t, eu vou representar por essa exponencial, onde esse t0 que estava aqui, eu estou eliminando, estou chamando de zero. Estou colocando a origem do tempo em zero. Muito bem. Então, isso aqui passa a ser escrito desta forma. Eu posso escrever desta forma, sem problema nenhum. Por quê? Porque eu estou usando duas vezes aquela relação de completeza. O primeiro somatório em A2, A' duplo aqui é 1, e o segundo somatório em A' também é 1. Então, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Mas essa exponencial que está aqui, eu posso agora, usando essa condição que esses ket A' são autoket de H, eu posso escrever isto aqui simplesmente substituindo o hamiltoniano H pelos seus altos valores, correspondente ao respectivo ket. E agora essa exponencial passou a ser uma exponencial de números. Tem apenas números aqui. Então, voltando para cá, essa exponencial, no hamiltoniano H, eu posso expandir desta forma que está aqui. Essa exponencial que estava aqui na segunda linha, onde tem o somatório em vermelho, como a exponencial do hamiltoniano aplicada nesse ket A' dá como resultado este número que está aqui, então vamos substituir essa equação, a terceira linha, na segunda linha. Quando nós fazemos isso, vai aparecer esse produto escalar aqui. E esse produto escalar, ou dá 1 ou dá 0, conforme está mostrando aqui esse delta de Kronecker. Muito bem. O resultado desse somatório só sobrevive 1. Os dois somatórios só vai sobreviver 1, que é este que está aqui. Então, com isso, nós podemos expandir este operador exponencial em termos do hamiltoniano do sistema, em termos dessa série aqui, dessa expansão entre o esquete A' e o Bra A'. Então, esse operador nós podemos expandir nessa série, onde o que ficou aqui no meio não é mais o hamiltoniano, mas sim os seus respectivos autovalores, correspondente a cada ket. Muito bem. Então, esta é a forma de nós expandirmos esse operador exponencial em termos da base A'. Então, vamos ver a evolução temporal desse ket, como ele vai evoluir. Bem, esse ket eu posso chamar simplesmente de alfa. O ket no tempo t0 eu posso chamar simplesmente de ket alfa. E escrever nessa expansão na base A'. Muito bem. E o ket alfa genérico no tempo t vai ser dado pelo operador U, evolução temporal, no ket inicial, no ket genérico alfa inicial. Ou, usando essa notação, simplesmente U multiplicado pelo ket alfa, para simplificar a notação, eliminando esse termo t0 igual a zero. Ora, o U é dado por essa exponencial. O U é dado por essa exponencial desse hamiltoniano, aplicado em alfa. Mas nós já sabemos quem é essa exponencial. Essa exponencial é esse somatório que está aqui, em A', exponencial, agora substituindo a exponencial pelos os altos valores do hamiltoniano, vezes o Bra A'. Então, eu simplesmente estou utilizando a expansão deste operador, escrevendo o alfa num tempo t qualquer, desta forma que está aqui, onde agora eu usei a expansão do operador exponencial do hamiltoniano H. Nós acabamos de obter
nessa relação anterior que está aqui. Muito bem. Vamos voltar para lá. Então, o que vai acontecer? Nós temos agora que isto aqui é um número. Tudo que está aqui é um número. Tudo isso que está aqui em vermelho é um número. Aqui é um produto escalar, que é um número, e essa exponencial é a exponencial de um número, que são os autovalores do hamiltoniano. Tudo isso aqui é um número, e esse que está em vermelho, eu vou representar tudo por este coeficiente, CA' de t. Por que o t? Porque esse número aqui depende do tempo que está aqui na exponencial. E reescrevemos agora a evolução temporal do ket alfa desta forma que está aqui. Quando eu substituir essa parte vermelha nesta última equação do lado direito. Então, o nosso ket alfa genérico e um tempo t qualquer é dado por essa expansão também na base A'. Só que agora, diferente do que acontecia aqui na primeira linha, com o ket alfa no tempo t0, diferente do que acontecia aqui, agora esse coeficiente CA' depende do tempo. Ele vai depender do tempo e a sua dependência temporal é dada por essa expressão que está em vermelho aqui. No tempo t igual a zero, o que nós vamos ter? Tempo t igual a zero, isso aqui é zero, então a exponencial dá 1. Então, o CA' no tempo t igual a zero é esse produto escalar aqui. Ou seja, então CA' no tempo t qualquer é o valor do CA' no tempo zero. É o valor do CA' no tempo zero vezes essa exponencial. Então, CA' no tempo t qualquer é dado por isto aqui, esse produto escalar. Quem é esse produto escalar? É o CA' no tempo zero, multiplicado por essa exponencial, é o que nós estamos colocando aqui. Então, aqui uma forma explícita de representarmos o coeficiente CA' no tempo t qualquer em termos do coeficiente CA' no tempo t0, que era aquele coeficiente que usamos para expandir o ket no tempo t0. Quando queremos expandir esse ket no tempo t0, esse coeficiente que aparece aqui nada mais é do que o coeficiente que está aqui na extremidade direita da primeira linha. O caso particular em que esse ket genérico no tempo zero é um próprio AutoCat do hamiltoniano ou do operador A. Muito bem. Então, nesse caso, vamos expandir o alfa expandido no tempo t, vai ser dado por esse somatório, que já conhecemos. Agora, este ket no tempo t0, nós estamos supondo que seja um AutoCat do operador A. Eu estou chamando de A duplo primo. Então, substituindo esse ket no tempo t0 pelo ket representando um AutoCat do operador A, substituindo nesta equação, caímos nesta. E aqui nós vemos que temos um produto escalar, cujo resultado é esse delta de Kronecker. Então, esse somatório vai desaparecer e ficar apenas um termo, que é o termo em que o A' é igual a 2'. Então, esse ket no tempo t evoluiu desta forma. Quer dizer, ele tem esta dependência temporal que é simplesmente dada pela exponencial temporal que está aparecendo aqui em termos do alto valor correspondente ao ket A'. Então, se o sistema se encontra inicialmente em um estado que é simultaneamente alto estado do operador A e do hamiltoniano H, observamos aqui que ele continuará nesse estado. Uma vez ele estando no ket, num certo ket, ele vai se manter no tempo t futuro no mesmo ket. Muito bem. A dependência temporal dos valores esperados. Então, considerar como autoestado inicial, autoestado de A, do operador A, que comuta com H.
E nós queremos saber qual o valor esperado de um operador B que não comuta com H. Bom, nós começamos aqui dessa forma. Nós temos o ket alfa num tempo t qualquer, e aqui a aplicação do operador U neste ket A'. Bom, então o valor esperado de B, né, em relação a este ket, é dado por isto aqui. Então o valor esperado de B em um tempo t, né, tendo como base esse ket, é dado por essa expressão da segunda linha. Ou seja, agora eu vou usar a primeira linha, né, que este ket é nada mais é do que a aplicação do operador temporal U no ket A', e vou substituir esse resultado na segunda linha. Então fica escrito desta forma que está aqui. Então o valor esperado do B seria dado por essa expressão. Agora nós lembramos que o U, este operador U aplicado em A', o operador U aplicado em A' é dado por isto aqui. S exponencial aplicado em A'. Só que o A', como o hamiltoniano H comuta com o operador A, o hamiltoniano H comuta com o operador A, o ket A' também é AutoCat do hamiltoniano H. Como ele é AutoCat do hamiltoniano H, essa operação aqui se resolve simplesmente substituindo o H pelo seu alto valor correspondente. Então fica isso que está ao lado direito aqui. Da mesma maneira, a aplicação do operador adaga neste Bra A' vai resultar em que essa exponencial do hamiltoniano aplicado no Bra A', e o que dá isso aqui? Dá o alto valor. Dá o alto valor aplicado aqui, que é este termo que está aqui. Então substituímos o H por E'. Bem, tendo esses resultados, nós podemos agora escrever desta maneira que está aqui. Aqui é o resumo do que estava aqui. Trouxe essas últimas linhas para cá, de maneira que o valor agora esperado, substituindo essas duas últimas linhas na primeira linha, o valor esperado de B passa a ser escrito desta forma que está aqui. Esses números, que estão aqui dentro, a exponencial de E' e a exponencial de menos E', nós podemos colocar em qualquer lugar. Então, posso trazer uma para o lado da outra e elas vão se cancelar. Elas vão se cancelar. Quando elas se cancelam, nós vamos ter que o valor esperado do operador B, né, é dado por essa expressão aqui. Portanto, ele também representa um estado estacionário, que é o valor esperado de B é dado pelo esse valor esperado de B em um tempo qualquer. O valor esperado de B em um tempo qualquer é dado por isto aqui. O valor esperado de B dos kets A' e a base e o Bra A'. Portanto, nós concluímos que o valor esperado de B também pertence a um estado estacionário. Não depende do tempo. Muito bem. Então, o observável tomado em relação ao estado de energia não varia com o tempo. E aqui nós estamos fazendo para um observável B qualquer, que não comuta e não precisa comutar com o operador hamiltoniano H. Então, autoestado inicial. Vamos considerar agora um autoestado inicial como uma sobreposição de autoestado de A que comuta com H. Esse A comuta com H. Então, vamos considerar como estado inicial uma sobreposição desses autoestados de A, da maneira que estou escrevendo aqui. Então, nós já sabemos que a expansão desse ket alfa genérico no tempo t é dado por essa expressão aqui, para t maior que zero. E o seu conjugado, e o Bra, correspondente a esse ket, é o conjugado dessa lado direito da segunda expressão, que é dado por isso aqui. Aqui é CA2' duplo, aqui vai ser CA' duplo estrela. E aqui era menos, aqui passou a ser mais. Aqui era o ket, aqui passou a ser o Bra.
E o valor esperado do B, nesse tempo, em um tempo qualquer que é dado, no tempo qualquer, tendo como estados esses quetes alfa em um tempo t qualquer, é dado por essa expressão. Agora vamos utilizar, né? Aqui do lado direito, esse ket vamos representar por essa soma, por esse somatório, e este brá do lado esquerdo vamos representar por este somatório. Então o B fica escrito dessa maneira. E agora tudo é números aqui, eu posso tirar de dentro desse valor esperado. Então aqui dentro do valor esperado ficou apenas o B com esse somatório em todos os estados A' e A duplo primo. E aqui a diferença das energias em A' e A duplo primo. Considerando, se nós escrevermos essa diferença de energia em termos desta frequência, usando aquela forma de Planck e Einstein, escrevendo em termos da frequência, então o valor esperado passa a ser escrito como está aqui no quadro amarelo. Então, portanto, agora esse valor esperado varia com o tempo. Deixa de ser um estado estacionário, como foi o anterior. O anterior deu estacionário por quê? Porque nós tomamos como estado inicial um próprio AutoCAD do operador A, ou seja, um AutoCAD do Hamiltoniano. E agora nós estamos pegando como estado inicial uma sobreposição de AutoCAD do operador A, que comuta com H, portanto, AutoCAD do próprio operador Hamiltoniano H. Portanto, agora o valor esperado depende do tempo através desta exponencial aqui. Vamos ver um ponto interessante desse tópico, que é a precessão de spin. Então nós vamos tomar como exemplo o Hamiltoniano de um spin meio, com esse momento magnético, submetido a um campo magnético estático B. Então o Hamiltoniano é dado dessa forma, que nós já conhecemos, com a carga menor que zero, onde S é o spin, produto escalar com o campo magnético B. E vamos escolher a direção do eixo Z, coincidindo com a direção do campo magnético aplicado. Quando nós fazemos isso, esse produto escalar se reduz a esta expressão que está aqui. Vamos ter apenas a componente da direção Z do spin. Então, o Hamiltoniano passa a ser escrito desta maneira que está aqui. Como o H comuta com SZ, o Hamiltoniano comuta com SZ, né, os estados de SZ também são alto estado de energia, com alto valor de energia dado por essa expressão aqui. Então é só substituir o valor de SZ. Como SZ vale mais ou menos H barra sobre 2, então a energia correspondente a esse Hamiltoniano vai ser dada por isto aqui. Substitui mais ou menos H barra sobre 2 nessa expressão, então aqui vai ficar menos ou mais. Invertendo, menos ou mais este valor que está aqui. Então são essas as energias do nosso sistema. Muito bem. Como H ômega é dado por isto aqui, que é dado por isso, então o H, eu posso escrever que este H vai ser ômega vezes SZ, quando eu substituo este valor aqui em termos do ômega na expressão aqui do lado esquerdo do Hamiltoniano. E o operador evolução temporal, considerando a origem dos tempos zero, T0 igual a zero, a evolução é dada por essa o operador temporal é dado por essa expressão, ou seja, o operador evolução temporal é dado por isto aqui, ômega SZ sobre H barra vezes T, onde ômega SZ nada mais é do que o Hamiltoniano H, que nós utilizamos dessa expressão em vermelho que está aqui. Então é este quadro amarelo, a expressão que está neste quadro amarelo, que nós vamos utilizar para estudar a precessão de spin quando um spin meio está submetido a um campo magnético B. Vamos utilizar essa expressão que está aqui. Muito bem. Então vamos supor que no tempo t igual a zero, um ket alfa genérico, um estado alfa genérico, esteja nesse estado aqui.
tem uma contribuição do cat mais e uma contribuição do cat menos, onde esses cat mais ou menos são os AutoCats do operador SZ. Aqui o spin para cima, mais o spin para cima e menos o spin para baixo, e o C mais e C menos são coeficientes. Em um tempo t maior que zero, esse cat alfa no tempo t, ele vai ser dado pela evolução temporal do cat alfa. O que é a evolução temporal do cat alfa? É o resultado da aplicação do operador evolução temporal no cat alfa. Então eu vou agora fazer essa aplicação. Quem é o cat alfa? O cat alfa é essa soma que está aqui em cima. E o operador U é dado por essa exponencial. Então eu vou aplicar esse operador U em alfa nesta linha aqui de cima. E nós vamos ter então essa exponencial aplicada no cat mais a exponencial aplicada no cat menos. Agora, como o cat mais e o cat menos são AutoCat do operador SZ, eu vou poder, aplicando isso aqui, substituir, né, o operador SZ pelos seus autovalores em relação ao cat mais e o cat menos. Então eu sei que o SZ aplicado no cat mais ou menos vai dar mais ou menos H barra sobre 2 vezes o cat mais ou menos. Então vou utilizar esse resultado e aplicar nesta linha que está aqui. Quando eu faço isso, então nós vamos obter que o cat alfa no tempo t é dado por esse coeficiente C+, vezes a exponencial, cat alfa, e o coeficiente C-, a exponencial correspondente, e o cat menos. Então essa é a forma da evolução temporal desse cat alfa, né, em termos da frequência, né, dada pelaquela expressão da forma do Planck-Einstein. Agora consideraremos como estado inicial, né, esse cat aqui, o cat x na direção mais. Vamos considerar como estado inicial esse caso aqui, em que nós estamos dando como cat inicial o cat na direção x, o cat do Sx na direção positiva, que nós sabemos que é dado por essa expressão que está aqui. É a combinação do mais e o menos da forma que está aqui. Então essa soma dos dois cat é o nosso cat genérico alfa no tempo t0, que pode ser escrito dessa forma que está aqui, onde o C mais e menos é dado por 1 sobre raiz de 2. Onde eu tirei isso aqui da expressão do Sx mais. Dessa expressão, o C mais vale 1 sobre raiz de 2 e o C menos também vale 1 sobre raiz de 2. Então, se nós partirmos desse cat do Sx na direção mais, que é dado por essa expressão que nós conhecemos das aulas anteriores, né, o Sx no tempo t, usando essa expressão aqui do quadro amarelo, será dado por essa forma que está aqui. 1 sobre raiz de 2, que é o C mais é 1 sobre raiz de 2, repete esse ômega t, aqui é o cat mais o C menos. O C menos é 1 sobre raiz de 2, repete a exponencial, o cat menos. Então, essa expressão que está aqui nada mais é do que o nosso alfa no tempo t futuro. É o cat genérico alfa no tempo t futuro, quando nós utilizamos como cat inicial o cat Sx+. Então nós temos esse cat aqui. Bem, então a probabilidade P do sistema, desse sistema aqui, né, se encontrar nesse estado inicial, qual seria a probabilidade? Ora, a probabilidade desse sistema aqui no tempo t cair no tempo futuro, num desses estados aqui, no Sx mais ou Sx menos, era dado pelo produto escalar. A gente calcula fazendo produto escalar. Quer dizer, a projeção desse estado alfa no tempo futuro sobre aquele estado no tempo inicial. Fazemos produto escalar, determinamos o módulo e levamos ao quadrado.
Então, fazemos esse produto escalar, determinamos o módulo, levamos o quadrado, isso vai nos dar a probabilidade do ket alfa no tempo t cair ou nesse ket sx mais ou no ket sx menos. Por isso tem um sinal mais ou menos aqui. Então, essa probabilidade, fazendo essa conta, fazendo esse produto escalar, nós representamos dessa maneira. Isso aqui é o ket, é o sx mais, do lado esquerdo, e do lado direito é o alfa no tempo t. Então, do lado esquerdo, eu coloquei essa expressão que está aqui, do sx+, e do lado direito, coloquei a expressão da primeira linha, correspondente ao ket alfa no tempo t. Fazemos essa conta. Vamos fazer essa conta. O resultado desse produto escalar, calculamos o módulo e levamos ao quadrado. Então, como resultado, nós vamos ter isso, desse produto escalar, nós vamos ter isto. Resultado do produto escalar. Esse produto escalar da equação em azul, nós vamos ter isso aqui. E o módulo disso aqui tem duas soluções. O P mais dá cosseno ao quadrado de ômega t sobre 2 para x+, e o P menos, usando o sinal menos, nós vamos encontrar o seno ao quadrado de ômega t sobre 2. Vamos ter essas duas soluções. Quando o sinal aqui for mais, aqui dá mais, vai dar cosseno ao quadrado. Quando o sinal aqui for menos, aqui dentro vai dar menos, que é isto que está aqui. Então, isso aqui nos dá a probabilidade do sistema cair na direção sx+, e aqui a probabilidade do sistema colapsar na direção do sx-. É claro que a soma dos dois vai dar 1. A soma das probabilidades tem que dar 1. Muito bem. Agora, usando essa expressão para ver a expansão, o valor esperado de um operador A qualquer no estado alfa, nós podemos fazer essa relação com esse somatório que está aqui. Nós vimos nas aulas passadas. E com isto, com esta relação que nós conhecemos, para o valor esperado de um operador A em uma certa base, na base A', no ket alfa, que é expandido na base A', nós podemos determinar quem é o valor esperado do Sx, Sy e Sz em um tempo t qualquer. Então, vamos calcular o valor esperado de Sx, Sy e Sz com base nessa expressão aqui para o valor esperado de um operador A num ket alfa. Bem, em resumo, nós sabemos que o valor esperado de um operador A num ket alfa é dado por essa expressão. E nós temos esses operadores aqui. Então, o A, que aparece aqui, pode ser o Sx, que é dado por essa expressão, pode ser o Sy e pode ser o Sz. E para cada operador desse, nós temos seus kets. O Sx tem como alto ket o Sx mais ou menos, o Sy tem como alto ket o Sy mais ou menos, o Sz um alto ket o Sz mais ou menos. Esses ket Sx, Sy e Sz, nós podemos também escrever em termos da base dos ket do Sz, que é esse mais e menos que está aqui. O ket mais e o ket menos são os ket da base do operador Sz. É uma base formada pelos autoket do operador Sz. Então, eu vou escrever esse ket Sx, Sy na base dos autoket do operador Sz, que é escrito desta forma que está do lado direito. E vamos utilizar, então, esse resultado nessa expressão aqui, onde nós vamos substituir o A pelos respectivos operadores Sx, Sy e Sz. E aqui as respectivas bases. Muito bem. Os autovalores, todos eles, nós já vimos anteriormente, são dados por mais ou menos H barra sobre 2. Tanto o autovalor de Sx, Sy e Sz. Bom, então vamos fazer o cálculo do Sx. Vamos substituir o Sx aqui nessa expressão. Essa expressão que está aqui. Como o Ax é dado por isso, substituímos o A por Sx. E vamos ter agora esse somatório aqui. Vai ser dado por essa expressão que está aqui. Então, o A no tempo t é dado por essa expressão. A base, A' vai ser dado por essa base.
onde o alto valor é dado por mais ou menos h barra sobre 2. A evolução temporal do ket alfa é dada por essa expressão que está aqui. Então, esse valor esperado do operador SX no ket alfa vai ser dado por esse somatório que está aqui. Isso aqui é o quadrado, mas esse aqui é o quadrado. Então, fazemos essa conta, né? E sabendo que isso aqui é dado por essa expressão, estou fazendo analogia com o que vimos anteriormente, é dado por essa expressão, né? Então, o valor esperado do SX alfa é dado por isto aqui. E simplificando, fazendo o modo ao quadrado, menos esse modo ao quadrado e menos esse daqui ao quadrado, simplificando, nós vamos ter esses dois cossenos. Essa expressão cosseno ao quadrado aqui menos seno ao quadrado, né? Que nós podemos utilizar a relação trigonométrica, né? Que cosseno de alfa é igual ao cosseno de alfa sobre 2 ao quadrado menos seno alfa de 2 ao quadrado, e escrever desta forma que está aqui. Ou seja, cosseno de ômega t é dado por cosseno ao quadrado de ômega t sobre 2 menos seno ao quadrado de ômega t sobre 2. Então, com isso, o valor esperado do operador SX, né, nesse estado alfa, é escrito dessa forma bem simples que está aqui. Fazendo o mesmo procedimento para o SY e o SZ, vamos encontrar que o SY é dado desta forma e o SZ é dado desta forma que está aqui. Muito bem. Então, como é que nós podemos representar graficamente essas três equações? Então, vamos construir aqui este gráfico, né? Eu sei que o SX é dado por H barra sobre 2 cosseno de ômega t, e o SY é dado por esse mesmo número, seno de ômega t. Então, eu vou escrever esses eixos coordenados, x, y, z, da forma que está aqui, x, y, z, e vou fazer o seguinte: eu vou projetar esse vetor S no plano XY. Está aqui, no plano XY, esse vetor menor que está aqui. E a esse vetor que está no plano XY, eu vou dar um módulo para ele. Vou dar como módulo esse número que aparece aqui do lado, H sobre 2. H barra sobre 2. Agora eu sei o seguinte: se isso aqui, esse vetor, se eu projetar esse vetor na direção X, eu vou ter o quê? H sobre 2 cosseno de ômega t. Esse ômega t eu trouxe daqui. O ômega t que eu coloquei aqui, eu trouxe dessa expressão que está aqui do valor esperado de SX. H sobre 2 cosseno ômega t. Então aqui no eixo X eu vou marcar o valor esperado de SX no estado alfa, que é dado por H barra sobre 2 cosseno de ômega t, tirando dessa expressão que está aqui. Da mesma maneira, eu vou marcar quem é o valor esperado de SY no estado alfa. Eu vou tirar daqui H sobre 2 seno de ômega t. Então, vou marcar aqui, como o modo desse vetor é H sobre 2, então H sobre 2 sendo desse ângulo, vou ter essa projeção SY alfa. Então, a partir dessas duas expressões e dessa terceira, SZ alfa igual a zero, nós expandimos, nós escrevemos, nós fazemos esta figura, né? Então veja o seguinte: quando o tempo varia, ômega, esse argumento do cosseno vai variar, né? Então o valor esperado de alfa varia na direção x. Da mesma maneira na direção y. Como o tempo varia, o argumento ômega t vai variar, o seno vai variar. Então o valor esperado, né, de SY do estado alfa vai variar com o tempo. Então, quando esse ômega t varia, o que significa? Quando o tempo aumenta, o ômega t aumenta. Então, esse ângulo vai aumentar com o tempo. Como o ômega, esse ângulo ômega t vai aumentar com o tempo, esse vetor no plano XY, e vai deslocar para o tempo no sentido anti-horário aqui, ó, no sentido horário. Vai deslocar com o tempo no sentido horário, como está mostrando aqui a seta. Muito bem. Se esse vetor desloca com o tempo, né, no sentido horário, como ele é uma projeção do vetor do spin,
Então o vetor do spin também vai acompanhar, vai deslocar com o tempo no sentido horário, ao longo, a ponta do vetor vai se deslocar ao longo desse círculo pontilhado que está aqui, em torno do eixo Z. Portanto, o vetor S, que representa o spin meio, ele, ao longo do tempo, ele se desloca nessa linha pontilhada aqui, ó, nessa linha pontilhada. Esse movimento do vetor spin ao longo dessa linha pontilhada é que nós chamamos de precessão do spin em torno desse eixo Z. Ora, esse eixo Z ele está na direção do campo magnético. Nós escolhemos a direção do eixo Z de maneira que ficasse coincidindo com a direção do campo magnético. Portanto, o spin S submetido a um campo magnético, ele passa a ter esse movimento de precessão em torno do campo magnético, que é representado pela direção Z. Então, à medida que o tempo passa, este ângulo aumenta no sentido horário e o vetor S, ele faz esse movimento de precessão em torno do eixo Z, que é paralelo ao campo magnético, né? De maneira com uma frequência ômega. Muito bem, nós podemos observar esse movimento de precessão fazendo uma animação, fazendo o tempo variar, né? E esse vetor S precessar em torno do eixo Z. Então vejamos, né, um exemplo desse movimento, dessa animação. Bem, continuando, vamos ver a amplitude de correlação e a relação de incerteza energia-tempo. Nós queremos saber como os estados de Ket alfa e Ket alfa no tempo t se correlacionam em tempos diferentes. Muito bem, vamos considerar o estado inicial do sistema em t igual a zero, representado pelo Ket alfa, e o estado final do sistema no tempo t maior que zero, representado por esse Ket alfa no tempo t. E vamos chamar de C de t a amplitude de correlação. Essa amplitude de correlação ela é dada pela projeção do Ket alfa no tempo t sobre o Ket inicial. Nada mais é do que o produto escalar. Muito bem. Então, o Ket alfa no tempo t, nós determinamos a partir da aplicação do operador evolução temporal sobre o Ket alfa. De maneira que a amplitude de correlação é dada por essa expressão, onde nós substituímos a segunda equação na primeira equação de cima. Bom, considerando o alfa um autoestado do hamiltoniano, né, considerando esse Ket alfa um autoestado hamiltoniano, então ele é escrito desta maneira que está aqui, e a aplicação do operador evolução temporal sobre o Ket alfa vai ser dado por isto, onde o é dado por essa exponencial, é a primo, aqui, né, e finalmente, voltando a escrever o Ket A' em T0 igual a zero por Ket alfa, representa dessa forma, que é o Ket inicial, né? E este valor aqui é que nós substituímos nessa expressão aqui da amplitude de correlação. Quando nós substituímos este valor
que é a aplicação do operador U, evolução temporal U, sobre o ket alfa, nós vamos ter esse resultado, que a amplitude de correlação seria dada por esta equação aqui. Como nós temos agora o produto escalar do ket alfa com o Bra alfa, isso aqui dá 1, então a amplitude de correlação é simplesmente dada por essa exponencial aqui, ó. Exponencial que tem como aqui o expoente a energia do ket A' multiplicado pelo tempo. Então essa é a amplitude de correlação para uma situação em que o ket alfa é tomado como sendo um autoestado hamiltoniano, representado por essa expressão que está aqui. Então fica simples a obtenção dessa amplitude de correlação, meramente dado pela exponencial, em que o expoente nós temos a energia do estado considerado, A' e o tempo t. Agora vamos considerar o ket alfa, um ket genérico, escrito com a combinação linear dos ket do hamiltoniano H, que são esses ket A'. Nesse caso, então, o ket genérico alfa nós escrevemos desta forma, como já fizemos das outras vezes, e aplicando o operador evolução temporal nesse ket alfa, nós vamos ter essa expressão que está aqui, onde o hamiltoniano, quando aplicado no ket A', vai dar nós substituímos o hamiltoniano H pelos autovalores dele, relativo ao ket A'. E a amplitude de correlação é dada por essa expressão, onde agora o U é aplicado nesse ket alfa genérico, e esse ket alfa, o resultado disso aqui é dado por essa expressão. Então, vou substituir essas duas expressões aqui na expressão, na equação para amplitude de correlação, nós vamos ter esse produto. Então, desenvolvendo esse produto, nós vamos obter esses estados aqui, ó, esse produto escalar desse ket com esse Bra. E esse produto escalar, ele está ocorrendo no mesmo tempo. No tempo t0 igual a 0. Então, como ele ocorre no mesmo tempo, nós vamos poder utilizar aquela relação conhecida, né, que esse produto escalar é dado pelo delta de Kronig, de A' com A' duplo. A duplo primo. Então, esses somatórios, dos dois somatórios, vai sobreviver apenas um. Então, nós vamos ter que o C de T, a amplitude de correlação, é dado por esse somatório aqui, onde nós multiplicamos aquele CA', que é correspondente ao caso em que o tempo é 0, por esse fator aqui, da exponencial do alto valor da energia, do alto valor de energia, multiplicado pelo tempo, onde esse alto valor de energia corresponde àquele ket A'. Então, essa expressão que nós temos para a amplitude de correlação, quando esse ket alfa genérico é escrito com uma combinação linear dos autoket do hamiltoniano H. Quando os autoestados forem contínuos, nós fizemos todos os cálculos que nós fizemos para estados discretos de energia. Quando os autoestados são contínuos, nós substituímos o somatório por essa integral, onde o ρ é a densidade de estados. E o CA' nós substituímos por essa função da energia. Então, a energia correspondente ao ket A' será, esse G correspondente ao ket A' será dado por G, substituindo o E pela energia do ket A'. Então, o C de T passa a ser escrito por essa integral aqui, onde aparece aqui o módulo de G de E ao quadrado.
e aqui é a exponencial da energia, multiplicado pelo tempo. Tudo aqui é contínuo, né? Com essa condição que CA', o somatório de CA' é igual a 1, ou seja, isso aqui é a relação de completeza, essa relação de completeza vai se manter também no contínuo, vai ser dado por essa integral aqui. Muito bem. Multiplicando essa expressão por esse fator, E elevado a menos isto e elevado a mais isto, não altera nada, porque esse produto aqui em vermelho é 1. Então, multiplicando essa expressão por esse fator e redistribuindo, nós podemos escrever dessa maneira. Muito bem. O integrando agora é uma função oscilatória devido a este fator que está aqui ao lado direito. É uma função oscilatória. E quanto maior, mais rapidamente oscilar, mais rapidamente isso aqui vai para zero. Então, nós podemos considerar que para um tempo t muito maior do que o inverso disso que está aqui, a integral anula-se. Então, nós dizemos que ela anula-se nesse intervalo, ela só coexiste, né? Só tem um valor expressivo dentro desse intervalo aqui. Ou seja, se eu agora multiplicar esse denominador pelo tempo, chamar esse tempo de um ΔT, nós vamos ter que ΔT, ΔA é da ordem de H barra. Isso aqui é o princípio de incerteza de Heisenberg, levando em consideração o tempo e a energia. Bem, vamos agora apresentar as representações de Schrödinger e Heisenberg. Vamos considerar um operador X genérico e um operador unitário. Vamos agora estudar as representações de Schrödinger e Heisenberg. Vamos considerar X um operador genérico e U um operador unitário, tal que se obedeça a relação aqui, que é o produto escalar do ket alfa pelo Bra beta é dado por isso aqui. Uma vez que o U é unitário, então o produto de U adaga com U é 1, que reproduz a mesma coisa do lado direito. Este U que aparece aqui, esse operador unitário, ele pode representar tanto aquele operador translação, como pode representar o operador evolução temporal. Ambos são operadores unitários. Então, o que nós vamos descrever aqui serve tanto para o operador translação, como para o operador evolução temporal. Então, o U aplicado num ket alfa
significa que o sistema sofreu uma translação ou uma evolução temporal, dependendo se U representa esse operador translação ou se ele representa o operador evolução temporal. Muito bem. Então, para uma transformação unitária, nós podemos fazer isso. Eu posso escrever que esse produto escalar pode ser dado por isto que está aqui. A partir disso aqui, nós queremos saber como esta expressão, né, se transforma com o tempo. Eu tenho aqui um produto do operador de um BRA beta, aqui um operador X genérico e aqui um ket alfa. E queremos saber como este elemento aqui, se esse elemento evolui com o tempo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou escrever esse elemento de matriz aqui desta forma que está aqui. Eu posso escrever desta forma ou desta. Posso escrever simplesmente o adaga aplicado em beta e o aplicado em alfa e o resultado fazer esse produto com x. Ou então, tirar todos os parênteses e simplesmente escrever assim. Ambas as maneiras estão corretas. Uma maneira, na primeira maneira, eu estou aplicando o U sobre o beta, portanto, eu vou ter aqui a evolução temporal desse BRA beta, e aqui do lado direito o U aplicado em alfa, estou fazendo a evolução dele. Por exemplo, se este U for o operador evolução temporal, eu estaria fazendo a evolução temporal desse ket alfa. Aqui embaixo, eu tenho, primeiro eu faço esse produto, U adaga vezes x vezes U, né? E depois esse produto eu vou aplicar no operador alfa, no ket alfa. São duas maneiras diferentes. Bom, então vamos ver com detalhes isso aí. Então, podemos abordar essa identidade, como eu falei anteriormente, de duas formas. Formas equivalentes. Primeira abordagem. Vamos fazer a evolução, aplicar o U no ket alfa. Vamos aplicar o operador U no ket alfa. Ao aplicarmos o operador U no ket alfa, vamos deixar o operador x inalterado. Eu aplico primeiramente o operador U no ket alfa, sem alterar o operador x. Que é a mesma coisa que aplicar o operador U daga no BRA beta, sem alterar o operador x. Então isso é uma abordagem. Não alterar o operador x e alterar apenas o ket. Como alterar o ket? Aplicando o operador U sobre ele. Muito bem. Quando nós fazemos isso, essa abordagem 1, nós dizemos que essa abordagem corresponde à representação de Schrödinger. A segunda abordagem, nós fazemos o seguinte. Nós fazemos esse produto aqui. Portanto, nós alteramos o operador x, mas não mexemos nem no ket alfa nem no ket beta. Nós alteramos o operador x através dessa transformação, mas não alteramos nem um ket alfa nem um ket beta. Eles permanecem inalterados. Então, a essa abordagem, nós denominamos representação de Heisenberg. Ambas são formas diferentes de fazermos os cálculos da mecânica quântica, mas são totalmente equivalentes. Porque é equivalente, como mostrei anteriormente, essas operações são equivalentes. Eu posso fazer esta operação aqui, né, do x aplicado em alfa e em beta, né, ou desta maneira aqui, a evolução desse termo, x aplicado em alfa e beta, por meio desse operador U. Eu posso fazer da forma da primeira linha,
ou da forma da segunda linha. São matematicamente equivalentes. E isso, fazendo isso, equivale a termos essas duas abordagens. Essa abordagem em que alteramos primeiro os cats, sem mexer no operador x, que é a representação de Schrödinger. Ou então essa segunda abordagem, em que nós atuamos no operador x, sem alterar os cat alfa e beta, que é a representação de Heisenberg. Elas são totalmente equivalentes. Vamos considerar que esse U, esse operador U, seja o operador evolução temporal. Vamos considerar isso, que o operador U seja o operador evolução temporal dado por essa expressão aqui. E analisar essas duas abordagens. Então, vamos considerar que cat de estado é observável nas representações de Schrödinger e Heisenberg. Como se comportam esses cat de estados e observáveis nessas duas representações. A representação de Schrödinger. Bem, o cat alfa na representação de Schrödinger é dado por isso aqui. Eu aplico o operador evolução temporal no cat alfa do tempo t0, que é dado por isso aqui. Então, esse cat alfa, né, esse estado de cat alfa, ele evolui no tempo de acordo com essa expressão que está aqui. Então, existe uma evolução temporal do cat alfa. Então, o cat alfa é alterado com o tempo. O cat alfa se altera com o tempo. Tomando o tempo t0 igual a 0, portanto, o operador U fica escrito desta forma, onde o t0 é 0. Então, a evolução temporal do cat alfa é dada por essa expressão aqui, né, onde aqui no expoente aparece o hamiltoniano e o tempo aplicado, esse operador aplicado no cat alfa inicial. Portanto, a partir de um cat alfa inicial, né, determinamos o cat no tempo t futuro por essa expressão que está no quadro amarelo. Ou seja, o cat evolui no tempo. Ele é modificado, né, com a evolução do tempo. Isso na representação de Schrödinger. Enquanto o operador x lá, o operador x, permanece inalterado. Na representação de Heisenberg, nós vamos ter essa alteração aqui. Nós vamos escrever o x fazendo essa transformação. Esse operador x fazendo essa transformação. Nós vamos aplicar essa transformação no operador A, que é um observável, e essa transformação do operador A, que é um observável, leva a esse operador x. Bem, eu estou escrevendo o operador A, que é um observável, com esse expoente S. Esse S significa Schrödinger, pelas razões que eu vou mostrar logo agora. Então, o operador A, na representação de Heisenberg, ele passa a ser escrito por essa expressão aqui, que é a transformação de um operador A na representação de Schrödinger através dessa expressão. E, por conveniência, nós simplificamos a notação de U, T0, considerando T0 igual a 0, chamamos simplesmente de U. Então, nós representamos o operador A na representação de Heisenberg, este H que está aqui, como sendo, né, essa expressão aqui, que é o operador U adaga multiplicado pelo operador A na representação de Schrödinger, vezes o operador U, ambos no tempo t. Muito bem. Nós estamos representando isso por quê? Porque nesse caso, esse A, na representação de Schrödinger, ele não varia com o tempo, ele é fixo. Na representação de Schrödinger, como nós acabamos de ver, o que varia com o tempo é a função, é o cat. O cat ou a função de onda. Como ele não varia com o tempo, então nós estamos escrevendo, através dessa transformação, nós estamos escrevendo aquele operador A, estamos chamando de Heisenberg, que evolui com o tempo, desta forma que está aqui. Então, em tempo t0, esse operador A na representação de Heisenberg coincide com o operador A na representação de Schrödinger.
Por quê? Porque em T0, o de 0 é 1. Portanto, este lado esquerdo, o operador A na representação de Heisenberg corresponde ao operador A na representação de Schrödinger. Muito bem. Então, na representação de Schrödinger, nós vimos o seguinte, que o ket S, chamando S aqui para simbolizar a representação de Schrödinger, é dado pela aplicação do operador evolução temporal no ket no tempo t igual a 0. Na representação de Heisenberg, esse ket, né, equivalente ao operador de Heisenberg, ele não evolui no tempo. Então nós dizemos que esse ket no tempo t é o próprio ket no tempo t0. Então na representação de Schrödinger, o ket evolui no tempo desta forma que está aqui. E na de Heisenberg, o ket não evolui no tempo. É o mesmo ket sempre. Então os valores esperados de A, de um observável A nas representações de Schrödinger e Heisenberg são iguais. Prova. Como é que nós podemos provar que são iguais? Que são, portanto, essas duas formas de analisar são equivalentes. Fazemos da seguinte maneira. Eu vou escrever assim, vou partir aqui do valor esperado, né, do operador A na representação de Schrödinger. Eu escrevo dessa maneira, em um tempo t qualquer. Em um tempo t qualquer, eu escrevo dessa maneira. Então eu coloco aqui dentro o operador de Schrödinger e aqui, né, o valor do ket em um tempo t qualquer, ou seja, o valor da função de onda em um tempo t qualquer que varia com o tempo. Quem não varia aqui é o operador. Então eu coloco isso aqui e faço essa conta. Muito bem. Mas isso que está aqui dentro, nada mais é do que a aplicação do operador evolução temporal adaga sobre o ket inicial. E o que está aqui do lado direito, nada mais é do que a aplicação do operador evolução temporal no ket em tempo inicial. É o que está escrito aqui na primeira linha. Muito bem. Então, vou substituir. Agora, eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever que essa primeira linha é igual a isso que está aqui. Onde eu substituí o Bra, esse ket, por essa expressão em vermelho e o Bra por essa expressão em vermelho. Coloquei dessa maneira. Então, se nós observarmos, pelaquela definição que nós demos, o que está aqui dentro, agora o que está aqui dentro, é o operador A na formulação de Heisenberg. Então, isso que está aqui é o operador A na formulação de Heisenberg. Isso que está aqui é o valor do ket, né, de Heisenberg, que é igual o alfa no tempo t0. E do lado de aqui é o Bra. E aqui nós temos o ket, né, da representação de Heisenberg, que é dado pelo ket alfa no tempo t0. Então, vou escrever tudo em termos da representação de Heisenberg. Nós vamos ter o seguinte, que é a primeira linha, que é o valor esperado de A na representação de Schrödinger, ela é igual à segunda linha, que é o valor esperado de A na representação de Heisenberg. Portanto, as duas representações são equivalentes. Elas nos dão os mesmos valores esperados. Então, as energias calculadas na representação de Heisenberg são exatamente as mesmas calculadas na representação de Schrödinger. Então, nós podemos tratar tanto a representação de Heisenberg como a representação de Schrödinger indistintamente, né, e chegarmos aos mesmos resultados. Muito bem, então vamos ver a equação de movimento de Heisenberg. Bem, vamos assumir que este operador não depende explicitamente do tempo. Então, se ele não depende explicitamente do tempo, vamos escrever que o operador na representação de Heisenberg é dado por essa expressão que está aqui. E vamos derivar esse operador na representação de Heisenberg, que é dado por essa expressão, né, por tudo que está do lado direito, derivada de tudo que está do lado direito.
Essa derivada desse termo da direita, eu posso escrever assim, a derivada parcial de u em relação a t vezes isso, mais u de t vezes as vezes a derivada de u em relação a t. Eu posso escrever assim porque o a não depende do tempo. Mas eu sei o seguinte, que o de t é dado por expressão, né, e o AH de t é dado pelo conjugado. Aqui era menos, passou a ser mais. Muito bem. Então, a derivada disso aqui, que está aparecendo aqui, olha, e aparece aqui na extremidade direita e aparece na extremidade esquerda do segundo membro, a derivada de u, o h vai descer, a gente pode então escrever isso vezes isso, mas isso que está aqui, esse expoente continua sendo u de t, né? E a derivada do AH passa a ser isso, o h, IHT sobre h desceu, IH sobre h desceu, IH sobre h barra desceu, fica isso. Né? E o que sobrou do exponencial é o próprio AH. Né? E esses resultados vamos substituir nessa última linha do lado direito. Né? E vamos ver no próximo slide. Então fica assim. Quando nós substituímos essas duas derivadas nesta equação, nós vamos obter isto que está aqui. Vamos obter isso que está aqui. Mas o que está aqui, nessa segunda linha, nós tivemos agora o H, o operador H vezes o AH, e o de T vezes AS vezes H. Isso que aparece aqui, olha, H vezes o AH, como o H comuta com U, isso que está aqui nós podemos escrever dessa maneira. Como sabemos que o H comuta com U, nós vamos inverter essa ordem aqui. Escrever dessa maneira que está aqui. Então nós vamos ter que essa derivada é dada por u AH vezes H. Agora, olhando isso aqui, nós podemos simplificar. Nós podemos simplificar o que está escrito aqui, colocando o operador 1 unitário aqui dentro. Aqui dentro eu vou colocar U vezes o AH, que eu sei que U vezes o AH é 1. E colocar aqui também, colocar ao lado direito do H e aqui ao lado esquerdo de H. Não altera nada. É apenas um truque. Então vamos ter essa expressão agora, fazendo esse truque. Muito bem. Agora, nós podemos identificar o que é isso que está aparecendo aqui. Podemos identificar. Vamos identificar. Então, eu identifico o seguinte. Isso que aparece aqui, ó, U de T vezes o AH de T vezes AS vezes U de T é o operador A escrito na representação de Heisenberg. A mesma coisa o que está aparecendo aqui. É o operador A escrito na representação de Heisenberg. Então eu vou substituir isso aí e vamos ter agora essa expressão mais simplificada. Em lugar de todo esse produto que tem aqui, nós vamos colocar o A na representação de Heisenberg, que está em vermelho. Muito bem. Agora, isso que está do lado direito, eu posso identificar isso que está do lado direito como esse comutador. Eu tenho aqui o que eu tenho? Eu tenho a parte escrita em preto multiplicado pela parte vermelha. E agora eu tenho aqui o que? A parte vermelha multiplicada pela parte em preto. Muito bem. Então eu vou juntar isso, compactar e escrever nessa fórmula. O que está aqui do lado direito, na expressão de cima, é o comutador de U, AH, HU, com o operador A. Simplesmente isso, que é o que estava em vermelho aqui. Então nós temos o quê? Que a derivada de A em relação a T é dado por isto aqui, vezes pelo comutador desse produto com o operador A. Mas isso aqui também a gente pode identificar quem é esse termo que está aqui. Né? Como esse UH, o U comuta com H, ou seja, se U comuta com H, então H pode ser escrito assim. Pode ser escrito dessa maneira. Se o U comuta com H, pode ser escrito dessa maneira. É fácil de ver. Né? É fácil de ver. Basta multiplicar do lado esquerdo aqui por U e do lado direito por U também. Então, se eu multiplicar do lado esquerdo por U, do lado direito por U, aqui vai ficar U vezes H, aqui vai ficar U vezes o AH. U vezes o AH é 1.
Então nós vamos ter U vezes H é igual a H vezes U, e comutam. Então, como eles comutam, nós podemos simplesmente escrever assim. Como isso comuta, nós podemos simplesmente escrever dessa maneira, que esse termo da direito pode ser escrito assim, olha. Em lugar de escrever U adaga HU, o que está aqui em vermelho, U adaga HU, em lugar de escrever isso tudo, eu vou substituir simplesmente pelo H. Então, onde tem esse produto, eu vou substituir por H. Então, o produto está aqui, vou colocar o H no lugar dele. Isso aqui é uma consequência dessa comutação de U com H. Então, eu substituo o produto U adaga HU por H dentro do colchete. Então, fica isso aqui. Então, essa aqui é o que nós conhecemos por equação de movimento de Heisenberg, onde eu simplesmente coloquei de uma outra forma. Multipliquei em cima e embaixo por I, então ficou I embaixo e aqui ficou menos 1. Depois eu mudei a ordem aqui dos termos que está dentro do colchete e voltou a ser positivo. Então essa aqui é a famosa equação de movimento de Heisenberg. Ela está para a mecânica quântica como a equação segunda lei de Newton está para a mecânica clássica. E com isso, nós concluímos a primeira parte da dinâmica quântica.